Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, breve virá, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Bênçãos de Deus sobre você e sobre a sua querida família, e que, de fato, a palavra de Deus esteja nas suas mãos, na sua mente, no seu coração, e que o inimigo de Deus seja completamente vencido, derrotado, que Jesus Cristo triunfe na sua vida para a sua salvação eterna. O texto bíblico está no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Leia os versos 43 a 45. Está escrito assim: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Observe, nessas palavras, o Senhor Jesus Cristo está continuando com o tema iniciado no verso 25, onde o Senhor Jesus Cristo, ele é acusado pelos fariseus de expulsar demônios pelo poder do próprio demônio, sendo que os fariseus estavam fazendo uma afirmação completamente leviana. Eles estavam fazendo uma falsa acusação porque eles sabiam que Cristo havia realizado aquele milagre pelo poder do próprio Deus, pela obra do Espírito Santo. Então, nesse contexto, Jesus conta essa parábola que acabei de ler. Essa é uma parábola que se aplica àqueles que ouviram, receberam a mensagem do Evangelho, mas não se entregaram, não se renderam aos apelos do Espírito Santo. Talvez uma advertência que tinha em mente o homem que ele havia libertado e estava entre os ouvintes. Uma advertência, sim, ao povo em geral e de forma específica aos fariseus, aos líderes religiosos que falsamente acusavam o mestre. Jesus fala de 7 demônios piores do que ele, ou do que aquele que estava anteriormente. O número 7 indica plenitude. Significa completa possessão demoníaca, completo domínio do mal. Muitas vezes, alguns que foram curados da doença do pecado e sofrem uma recaída, é verdade, se tornam mais fracos espiritualmente do que estavam antes, afundam-se ainda mais no pecado. Que exemplo bíblico? Antigo Testamento, Saul, o rei Saul. Antes estava sob o domínio e influência do Espírito de Deus, mas ele não se submeteu completamente e foi possuído por um espírito mau que o levou a suicídio. Outro exemplo, agora no Novo Testamento, Judas Iscariotes, o discípulo de Jesus. A princípio esteve sujeito à influência de Cristo,
Mas ele não se rendeu completamente e teve o mesmo fim trágico de Saul. E veja que Jesus termina a parábola dizendo assim: da mesma forma também acontecerá a essa geração perversa. Certamente uma referência aos líderes que rejeitavam a luz que lhes era dada. Eu penso que a mensagem central dessa parábola é: a verdadeira religião não consiste apenas em abster-se do mal, mas apegar-se ao bem. Não só odiar o mal, mas amar o bem. Não basta o mal, o demônio sair. É preciso que o bem, o Espírito Santo entre e tome o controle da vida, ocupe o lugar, viva na casa. O cristianismo não é uma religião de proibições, não é uma religião negativa, mas é uma força construtiva para o bem. A gente não vive correndo do diabo, e sim correndo para Deus. Não é suficiente para o cristão evitar o mal. É preciso apegar-se ao bem. Esse é um conselho de Paulo. Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Como eu disse, todas estas palavras de Cristo, inclusive a parábola, estão no contexto onde Jesus cura um homem, as pessoas se inclinam a crer em Jesus como Messias, porém os fariseus, os líderes religiosos, dizem que Jesus fazia aquela obra pelo poder do próprio demônio. Então, nesse contexto, nosso Senhor Jesus Cristo adverte quanto à possibilidade de pessoas cometerem o pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo, e eu disse no programa de hoje que esse pecado consiste numa recusa contínua às impressões do Espírito Santo, de modo que a consciência fica cauterizada e a pessoa coloca-se além do alcance da graça divina, porque ela não mais é levada ao arrependimento. É uma resistência progressiva aos apelos do Espírito Santo, que acaba deixando a consciência cauterizada, a pessoa torna-se insensível e não pode mais ser levado ao arrependimento. E sem arrependimento, você sabe, não há perdão dos pecados e não há salvação. Que Deus lhe abençoe. Talvez você esteja me ouvindo e pensando assim: pastor, será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Claro que não. Até porque se você tivesse cometido esse pecado imperdoável, você não teria mais interesse algum em ouvir a voz de Deus. E se você está aí ouvindo essa mensagem, é porque o Espírito Santo ainda está sendo ouvido e Ele está lhe chamando, e você está sendo sensível à sua voz. E creia, Ele lhe chama porque Ele lhe ama e quer lhe salvar. Se pensarmos que nós somos a imagem de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós, se lembrarmos quão imenso e quão santo é Deus, se sentirmos como é bom ouvir sua voz, vamos logo perceber que não importa jamais se bem longe nós estamos de Jesus. Nós teremos o descanso e fruiremos a paz se apenas caminharmos para a luz. Quem vem a mim, disse um dia o Mestre Jesus, de modo algum o desprezarei, pois nos aceita do jeito que somos e nos transforma em filhos diletos de um rei. Mas se você quer ver hoje um milagre aqui, pra só então começar
que o primeiro milagre é confiar. Se o amor de Deus expresso por seu Filho Jesus impressiona e toca o nosso coração, se a paz que tudo excede então começa a crescer, nos invade e enche a vida de emoção, é exatamente aí que o milagre maior tem lugar e o homem pode renascer. Tal momento incomparável todos podem sentir, é a experiência áurea do viver. Quem vem a mim, disse um dia o Mestre Jesus, de modo algum o desprezarei, pois nos aceita do jeito que somos e nos transforma em filhos diletos de um rei. Mas se você quer ver hoje um milagre aqui, pra só então começar a voltar, talvez jamais tal milagre aconteça, pois saiba que o primeiro milagre é Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom saber, Senhor, que o Espírito Santo ainda não foi retirado da terra. Ainda que este mundo esteja apodrecido e perdido, a Tua misericórdia segue estendida a todos quantos queiram. Nós Te louvamos pela obra do Espírito Santo, Senhor, que nos atrai na Tua direção. Nós Te louvamos porque já Te encontramos. De alguma maneira temos sido atraídos e sensibilizados pelo Teu amor para a Tua palavra. E nós Te pedimos, Senhor, ajuda-nos a permanecermos firmes nesse caminho, na Tua direção, sendo sensíveis à voz do Teu Espírito, para que assim sejamos conduzidos para uma vida nova, com propósito e com sentido, e no futuro a vida eterna. É a nossa prece em Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.